Agora sim, vamos começar a live com o Marcelo Arteaga hoje. Falta aí 2 minutos para as 8, deixar o pessoal entrar. Fala pessoal, tudo bem? Acho que está todo mundo sabendo já. Hoje a live é com o Marcelo Arteaga. Vamos dar um tempinho aí para ele entrar e entrarem as pessoas. Lembrando que a programação de amanhã eu adiantei 1 hora, não vai ser às 8, vai ser às 7 da noite com o Felipe Azevedo, porque às 8 horas vai ter um leilão e o pessoal me ligou pedindo se eu podia mudar o horário. Eu falei, claro, não tinha problema nenhum. Então amanhã, 8 horas da noite, tem um leilão, a minha live vai ser às 7 com o Felipe Azevedo. Na sexta, eu vou fazer com o Luiz Sabino, e aí por causa disso, é de tarde, junto com o horário por causa do horário da Europa. Eu acho que é 4 da tarde, tem que confirmar depois Tem que confirmar depois lá no Stories que eu coloquei com quadro de horários fixo, né? Deixa eu mandar uma mensagem aqui pro Marcelo. Deixa eu enviar para ele aqui uma mensagem no canal do Hipismo. Aí, pronto. Aqui, enviar. Vai ser o Luiz Sabino na sexta-feira às 4 da tarde. Sábado e domingo eu vou fazer mais cedo ainda, vou fazer às 3. Eu sei que às vezes fica ruim para o pessoal, porque tem almoço de família, tem gente que vai estar montando nos cavalos, mas eu tenho que respeitar um pouquinho o horário da Europa, e aí vai acabar que alguns dias e alguns horários eu vou ter que mudar um pouquinho. Mas como fica salvo 24 horas, depois o pessoal assiste de novo, porque sábado vai ser com a Angélica Augustin, vai ser em inglês, que é o que eu posso fazer. E acho que vai ser muito legal. Ela é uma Amazona 5 estrelas, monta muito, é também mulher do Marlon. E no domingo é com a Lenda Viva, com o Nelson Pessoa, que eu acho que vai ser assim. Já tô recebendo pergunta agora e eu nem oficializei o horário de começo. Deixa eu ver se o canal do Hipismo entrou. Se alguém viu o canal do Hipismo entrando, me avisa, gente, porque o Marcelo vai entrar pelo canal do Hipismo, porque o Marcelo, como vocês sabem, não é muito de Instagram. E aí agora, o comecinho da outra semana, eu tô começando a fechar agora os... Vamos ver se vai aqui. Beleza, gente? Então é isso. Essa é a programação por enquanto. Assim que eu tiver mais nomes e mais coisas, eu aviso para vocês. Eu ainda não sei como é que vai ser a semana que vem. Eu talvez saia aqui do apartamento que eu tô. Então eu não sei até quando eu vou conseguir ficar fazendo as lives todos os dias, diariamente. Eu sei, Gandolfo, também tô esperando. Mas é assim mesmo. Estamos aqui vendo se ele aparece para a gente poder começar o papo. Eu vou pedir, aproveitar que vocês já estão aí online, a maioria, uma grande parte já está online. Existe um box de perguntas. Com a polícia chegando, né? Existe um box de pergunta que aparece aí para vocês. Então, o pessoal que quiser fazer pergunta, eu sempre tento acompanhar o que está sendo escrito na live. Mas quando tiver pergunta, assim, uma coisa que você acha que é relevante, importante e tal, manda no box, porque fica mais fácil para eu achar depois, quando eu começar a pedir as perguntas de vocês. Manda ali também. Eu vou tentar sempre acompanhar as lives, o texto de vocês, mas às vezes eu não consigo ver tudo por N motivos. Por enquanto nada dele entrar. Não. Então já mandei a mensagem para ele e eu já não consigo mais ligar, entendeu? Eu não consigo mais mandar mensagem para eles agora para avisar que tá rolando, mas ele estava online agora há pouco, deve estar para aparecer. Elton, eu monto sim, eu sou amador hoje.
Salto aí as provas de 1,20 m, às vezes 1,30 m. Faz bastante tempo que eu tô saltando mais cavalo novo. Sempre acabo tendo um, porque é o que eu consigo. Mas eu tô montando muito pouco, porque... enfim, porque eu viajo muito, tô sempre viajando, tô sempre em concurso. Fica difícil. Mas eu monto sim. Ou pelo menos a gente tenta. Vamos ver agora. Acho que agora ele falou que já tá aqui. Paulo Franco, a do Neco a princípio vai ser no Insta mesmo, vai ser do mesmo jeito que estão sendo todas elas. Eu já falei com ele essa semana pra gente tentar organizar. Eu vou fazer um teste com ele no domingo mais cedo para ver se está tudo funcionando. Mas a princípio vai ser igual essa aí. Eu estou esperando o Arteagas, ele falou que já está aqui, mas ele não apareceu para mim aqui ainda para chamar ele. Então estou esperando ele entrar. Enquanto isso a gente vai conversando e contando história, porque tem que aqui. Pronto, agora sim. Pronto, agora é só aceitar aí, Marcelo, e a gente começa o papo com você. Boa! Fala, João. Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite aí. E antes de mais nada, o que importa verdadeiramente, né? Eu espero que você e todos os amigos aí da comunidade hípica que estão nos acompanhando aí essa noite, juntamente com os entes queridos aí, familiares, colaboradores, que esteja todo mundo saudável, todo mundo seguro, todo mundo bem. Acho que o mundo está passando por tempos excepcionais aí, mas esperamos todos encarar esse desafio aí com coragem, com fé e, sobretudo, com responsabilidade e solidariedade. E, em breve, refletir sobre essa situação aí e conversar sobre isso aí como uma coisa do passado, né? Dito isso, vamos tentar seguir em frente da melhor maneira possível, né? E aí, vamos conversar aí sobre o que a gente gosta, né? Sobre essa ciência, essa arte que é a equitação, sobre esse esporte maravilhoso que é o hipismo e sobre esse animal divino, né? Essa dádiva, esse presente de Deus que é o cavalo. Perfeito, Marcelo. Eu ia agradecer imensamente você ter aceitado conversar com a gente. Não, para Comigo, uma no caso, satisfação. né? Com a gente, eu digo porque já temos 140 pessoas e as pessoas vão entrando, então a gente conversa aí com bastante gente no decorrer do tempo. Maravilha. E desde que eu anunciei que você ia falar com a gente, nossa senhora, choveu de mensagem, mas é a enciclopédia do Brasil, enfim. O pessoal estava muito animado, vieram algumas perguntas, mas a maioria das pessoas está falando, não, isso aí pode deixar que ele tem história para contar a beça. Fica tranquilo. Então, afinal de contas, são já quase 50 anos de hipismo, então seguramente tem muita história. Seguramente tem muita história. Então, beleza, vamos começar então. Eu geralmente tenho começado falando do corona, mas eu acho que já deu também, não temos mais muita coisa para contar. Eu acho que nós demos uma pincelada no começo aí. Tá Eu acho que é ótimo. isso aí. Temos que torcer para passar logo a gente falar sobre isso como uma coisa do passado, em breve. Maravilha. Então vamos para a primeira pergunta, que eu acho que é a mais interessante, geralmente, para mim, a resposta. Como você começou a montar, quando e aonde? Então, João, você sabe que é uma coisa que eu não consigo nem me lembrar, né? Porque você sabe que, muito embora eu não venha de uma família hípica, ninguém na minha família praticou o esporte hípico, o meu avô paterno, o pai do meu pai, era um fazendeiro, estava no agronegócio no sul da Bahia, fazendeiro de cacau e de gado. E meu pai tinha 10 irmãos, ele era o 11º, o caçula. São 11 irmãos, todos homens, você imagina isso? Todos homens. Meu pai foi o único que saiu do sul da Bahia para estudar. Ele foi para o Rio de Janeiro, se formou em medicina no Rio de Janeiro, era médico, mas ele
ele obviamente voltava a cada ano para a família dele, para os pais e para os irmãos nas férias, né? Então, o que eu lembro da minha infância, a maior parte da minha infância, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até os 10 anos de idade, era na fazenda do meu avô. E a gente montava em tudo que se mexia, tinha 4 patas lá, a gente montava jumento, jegue, ovelha, porco, bezerro no curral e, obviamente, os cavalos. E aí eu aprendi a montar assim na fazenda. Então, montava aqueles cavalos que trotavam, esquipavam, a gente chamava de skip, né? Que é uma marcha trotada, na verdade. E aí, depois, eu com 10 anos, eu praticava outros esportes em Brasília. Eu ficava na fazenda do meu avô. As férias naquela época eram mais longas, né? As férias do final do ano era de dezembro até fevereiro, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro. Meu pai passava um mês, passava dezembro, passava Natal e o Ano Novo ali na fazenda com a gente. Ele voltava para trabalhar e eu ficava lá com meus primos. Era primo que não acabava mais, você imagina. Então, era uma maravilha, era uma delícia, né? E aí, o hipismo mesmo, a equitação, surgiu na minha vida em Brasília. Eu era de Brasília, morávamos em Brasília. Eu fazia judô, meu esporte era judô. Eu era bom, eu fui campeão brasiliense de judô. Cheguei a participar de um campeonato brasileiro com sucesso também na minha categoria. E eu jogava tênis, lá no Country Club de Brasília. O clube é onde o Stefan Barcha está Monta hoje, radicado BCC. hoje, né? Aí, BCC. Nós éramos sócios lá. E no BCC tinha uma escola de equitação. Mas eu ia lá jogar tênis. E aí eu vi aquela escolinha e eu falei, pai, será que não dá para mudar aí, soltar essa raquete e ir para o cavalo? Eu gostava muito de cavalo e comecei a montar na escolinha do BCC. E logo depois disso, o BCC, o Country é um clube um pouco afastado, né? Ele é lá naquela setor de mansões Parkway, em Brasília, é um pouco longe. E aí apareceu a Hípica, que foi fundada naquele ano de 1970 ali, que era muito mais perto de casa. E aí comecei na escolinha da Hípica de Brasília. E assim foi meu início na equitação. Montando os cavalos de escola e depois, enfim, meu pai Então, comprou outros 2 cavalos. Aí tem uma história fantástica aí também desses cavalos que eu comecei. maravilhoso, já passa para elas, então. Então, aí quando a gente saiu da escolinha ali, a escola lá tinha um conteúdo programático, diferente das maiores, das principais escolas de equitação no Brasil hoje, porque você tinha um currículozinho que você cumpria e meio que você se formava, porque a escola, né? O correto da escola é ter princípio, meio e fim, né? Ela tem que acabar uma hora, né? Toda escola é assim, né? As escolas de equitação no Brasil tem muitas que não são assim, uma coisa que eu não consigo entender. A gente pode falar sobre isso aí mais tarde. Mas, enfim, eu me formei lá, já estava apto para saltar umas provas um pouquinho mais importantes. Já tinha passado daquela fase já do hippie, que era o cavalinho da escolinha que eu montava, Zezinho, Zabadá, eu lembro do nome dos cavalos com muito carinho. O hippie foi o cavalo que eu ganhei na primeira medalha. E aí a gente já tinha maiores aspirações, que era participar dos campeonatos brasilienses, que eram muito bem organizados, e tentar um campeonato brasileiro. Aí meu pai me comprou uma égua que veio do Rio Grande do Sul. Os cavalos naquela época vinham do Rio Grande do Sul de trem. E não tinha vídeo dos cavalos, não tinha nada. Você tinha um descritivo com 5, 6 linhas falando o que era o cavalo. Falava a cor, frente aberta, alazã, a altura, a altura do animal, física, um pouquinho das características assim, de temperamento e a altura que estava soltando. Falava que ela estava soltando 1,20 m, 1,30 m. Aí eu falei, essa aí deve servir. Aí compramos, ela chegou de trem, Natasha. E foi uma égua fantástica para mim como mirim. E eu participei do meu primeiro campeonato brasileiro em 1972, aqui no Clube de Campo de São Paulo, numa equipe que o Vitor Alves Teixeira fazia parte também. O Vitor também montava em Brasília. Eu lembro que ele montou um cavalo chamado Ibicuí, um cavalo Appaloosa, todo pintadinho, preto e branco. E nós fizemos algumas equipes, eu e Vitor, junto como mirim, tanto como mirim como júnior também. O Vitor é um ano e meio mais velho que eu, então passou para júnior antes que eu. E a Natasha foi fantástica para mim. Eu ganhei campeonato brasiliense nela, ganhamos o brasileiro por equipe. Mas ela era um pouquinho limitada, né? Assim, ela era um ótimo cavalo para mirim, mas não servia para júnior. Eu, em 73, eu participei do meu segundo e último campeonato brasileiro de mirim. Em 74 eu já era júnior. E aí eu falei, pai, a Natasha para o júnior não vai dar certo, e nós não temos outro cavalo, como é que vai ser isso? Aí ele falou, não, espera aí que
tem uma surpresa para você. E aí, era um cavalo chamado Segredo. E essa história que é legal, porque ele, quando comprou a Natasha lá atrás, lá em 71, no final de 71, começo de 72, ele já comprou também o Segredo. Só que o Segredo era um cavalo mais novo. E eu era um cavaleiro novo também, estava começando. E meu pai não entendia nada de pismo, mas ele era um ótimo ouvinte, né? E eu escutava bem o que os militares naquela época, os generais, os coronéis, os generais que davam instrução para a gente falavam. Então falou, não, comprou esse cavalo, deu para um outro cavaleiro muito mais experiente fazer, então era um cavalo que eu já conhecia, eu já via ele lá o tempo inteiro. Segredo, 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 era um cavalo excelente. E aí ele me deu, falando, está aqui, seu cavalo de júnior está aqui. Eu falei, pai, mas esse cavalo aí está aí há tanto tempo. Ele falou, por isso que ele chama Segredo. Ele já era seu faz tempo, mas eu não tinha te dado. E ele me deu. E com Segredo eu fui campeão brasileiro de júnior por equipe, junto com o Vitor, acho que em 75 em Porto Alegre. Depois fui vice-campeão brasileiro, perdi um campeonato para a Cláudia Itajaí, no Marsol. A Cláudia foi tricampeã brasileiro de júnior, a Cláudia Itajaí. E eu perdi um campeonato para ela no último percurso, batendo na vara de baixo de uma tríplice. E fui campeão sul-americano de júnior no Segredo também. Então foi um cavalo fantástico. E o Segredo, eu consegui fazer com o Segredo também minha transição para o sênior. Saltei, eu com 18 anos de idade, saltei o meu primeiro campeonato brasileiro de sênior. E lembro que ganhei uma prova numa Copa Chozil, no Rio de Janeiro, uma prova de potência, passando um muro de 2,10 metros. E ganhei do Filipinho Azevedo. E aí, esse dia eu conheci também o poder da mídia. O que é a mídia? Isso é uma história fantástica, né? Porque o Felipe montava uns cavalos do Dr. Roberto Marinho. E nessa potência eu ganhei, e aí falei, nossa, foi uma realização, um sonho, né? Porque o Felipe, Alfinete, os caras eram um ídolo para a gente, né? A gente se espelhava neles, tudo podia. Eu consegui ganhar do Felipe Azevedo uma prova de potência. Aí, achando que no outro dia fui ver o jornal, né? Numa prova na Sociedade Hípica Brasileira. Os jornais, naquela época, eles davam um grande destaque para o hipismo. E, sobretudo, o Globo, o jornal Globo, né? Todo o Roberto Marinho montava e tudo. Aí fui lá ver a manchete. A manchete tinha uma foto do Felipe saltando o muro, falando: Felipe tira em segundo na hípica. E aí aparecia meu nome pequenininho que eu tinha ganho. Mas é isso aí, a gente tem que respeitar, né? Respeitar. Os ídolos estão aí para serem respeitados. Eu fiquei muito feliz aquele dia. Muito embora o destaque tenha continuado a ser para o Felipe, que merece, né? Com todo respeito. Maravilha. Um grande amigo, um grande amigo e um grande ídolo. São duas perguntas agora sim. Você então começou sua carreira mesmo com o Exército, não, com os militares, é isso? Isso é porque na época de Brasília, quando nós saímos da escolinha, a escolinha da época de Brasília já era estruturada pelos militares, já seguia uma metodologia da Escola de Equitação do Exército. E eu reputo a isso o grande sucesso de vários cavaleiros que foram formados em Brasília e que continuam, que durante gerações continuaram, né? O coronel Cirilo, que fundou a ANDE, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, ele além de ser uma espora dourada, de ter o curso de equitação do Exército lá, ele era muito inteligente e ele era um dos braços direitos do Disgênio, que é o fundador daqueles colégios objetivos. E ele fez um negócio em Brasília que chamava EEE, que era Empreendimento de Ensino da Equitação. E ele tocou a escolinha de Brasília um tempo. E era fantástico. As aulas, você precisava ver, cada aula tinha uma ficha, exatamente o que você ia fazer, com todos os exercícios que você tinha que fazer, uma progressão lógica. E, como eu te disse, com começo, meio e fim. E depois o Antônio João Azambuja pegou essa escola, depois passou para o Cabral, e todos eles fizeram um trabalho fantástico. Você vê que Brasília é um celeiro de grandes cavaleiros, né? Até hoje, vários cavaleiros se destacam no cenário hípico nacional aí. Vários alunos do Cabral ganharam campeonatos sul-americanos aí de juventude. Enfim, Brasília, nas categorias de base, tem uma excelente reputação, né? Por que você acha que a gente perdeu um pouco esse sistema da escola ser uma coisa como a escola do dia a dia? Por que a gente tem essa escolinha que ela é infinita? Pois é, João, tem alguns aspectos, né? Não é? Se você parar para refletir, primeiro um aspecto comercial. Naquela época em Brasília lá, como eram os militares que tocavam, não tinha esse aspecto comercial, né? E
as escolas precisam, de alguma forma, sobreviver. Se ela tem começo, meio e fim, tem que ter sempre gente entrando, né? Entrando, que vão sair os que vão formar, tem que ter outros entrando. Então, tem muitas escolas, como não, se esse fluxo não existe, você acaba tentando manter os alunos lá por mais tempo. Esse é um aspecto. O outro aspecto, eu diria, se eu fosse olhar pelo lado da escola, esse é um aspecto. O outro aspecto ele é um pouquinho mais de cima para baixo, né? De clube, de dirigentes de clube, de federações e de confederação. Né? O hipismo ele tem uma particularidade que muito poucos esportes hípicos têm, né? Que o ciclo olímpico, a vida útil dos cavaleiros é muito longa. Né? Qualquer esporte, né? Atletismo, natação, vôlei, futebol, enfim, a maioria dos esportes olímpicos, com raríssimas exceções, exige uma constante renovação. Os atletas fazem 2, 3 Olimpíadas e não fazem a quarta. Ok, hoje em dia tem mais longevidade, né? Pode fazer 4 Olimpíadas, mas você pega Phelps ou o Usain Bolt no atletismo, faz 3, 4 e já era. Então, precisa de uma renovação constante. No hipismo, isso não acontece. Né? Até o contrário. Né? Você vê nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o atleta mais velho a ganhar uma medalha de ouro foi exatamente no hipismo. Nick Skelton, com 58 anos. Né? O Rodrigo Pessoa, nosso grande ginete, nosso ídolo aí, medalhista de ouro olímpico, ele acabou ficando de fora na equipe no Rio de Janeiro, mas seria a 7ª Olimpíada do Rodrigo. Né? E o Rodrigo não fez 50 anos ainda. Você vê quantas Olimpíadas o Rodrigo ainda pode fazer pela frente. Mais algumas. Então, por parte dos dirigentes, não existe aquele... eu não vou dizer compromisso, mas não existe a necessidade da renovação constante. Então, talvez eu acho que acaba ficando relegado à escola de equitação ao segundo plano, o que é realmente uma pena. Né? Tá certo. Eu dei uma olhadinha no seu currículo um pouco antes e eu achei uma coisa muito curiosa. Você trabalhou para o Guerdá? Pro? Guerdá, para o Felipe Guerdá. Para o Felipe Guerdá. Eu trabalhei, eu montei com o Felipe Guerdá há quase 2 anos. Né? Quase 2 anos. Eu, na verdade, essa história toda que eu te contei aí do Natasha e Segredo era o patrocinador. Pai né? trocínio, papai trocínio. Papai trocínio, E, enfim, essa história foi de 72 a 80, 81, quando eu ganhei essa prova, participei do meu primeiro campeonato brasileiro de sênior aí, já com 20 anos, 19 anos, ganhei essa prova de potência no Rio de Janeiro, aí vem aquela hora da universidade, dos estudos e tal, né? E eu tinha uma vontade muito grande de fazer medicina veterinária. E ao mesmo tempo, eu via que as escolas de medicina veterinária no Brasil, naquela época lá, estamos falando do final de 70, final da década de 70, começo dos anos 80, para o que eu queria, que era cavalo, grandes animais, né, deixava um pouquinho a desejar. E, como meu pai me deu o apoio, eu resolvi estudar no exterior. E aí eu fui para o Canadá, University of Guelph. É uma cidadezinha pequena, a 60 quilômetros de Toronto, que tem uma escola veterinária fantástica. Então, eu fiz todo aquele processo lá de admissão para poder entrar, e mandei currículo e tudo, e fui aceito. E você tinha que fazer um ano, antes de você entrar na medicina veterinária, você tinha que fazer o que eles chamavam de pre-vet year. Tinha que fazer um ano pré-veterinário, né? Um ano antes de entrar no curso. E eu comecei a fazer esse ano, a cursar esse curso aí, antes de poder entrar realmente em medicina veterinária. E exatamente nesse ano mudou a lei. A lei no Canadá, o curso de veterinária e de agronomia no Canadá também começaram a ser bastante procurados e a demanda passou a ser muito grande. Então, estudantes que vinham de estrangeiros só seriam aceitos no curso com 2 condições. Se fosse uma bolsa de estudo governamental ou se no país de origem não tivesse a facilidade do curso.
E não era meu caso, nenhum dos dois, porque eu não estava em bolsa de estudo governamental, era particular, e no Brasil tinham 27 faculdades de medicina veterinária. Aqui tinha uma faculdade de medicina veterinária em cada unidade da federação. E aí eu não fui aceito no curso de medicina veterinária, depois que eu cumpri o requisito desse ano. Eu não pude entrar, simples, não era uma questão acadêmica, era uma questão da lei, oferta e demanda do curso. E eu acabei tendo que conseguir entrar no curso de agronomia e para fazer uma especialização em ciência animal, que era uma coisa parecida com veterinária, mas não era o que eu queria. E aí eu fiquei lá mais um ano e aí comecei a ver o esporte também nos Estados Unidos e no Canadá, né? Porque eu morava em Toronto, ia ali todo ano naquela Royal Winter Fair, Royal Agricultural Winter Fair, via aquelas competições maravilhosas lá indoor, ia nos Estados Unidos, via alguma coisa, e aí foi batendo a vontade de fazer o esporte profissionalmente. E foi um trauma, né? Porque quando eu tomei essa decisão aí, e que eu voltei para casa, eu falei, pai, eu não consegui entrar para a veterinária, lamentavelmente aconteceu essa mudança na lei, e eu estou fazendo só agronomia, com especialização em ciência animal, não é o que eu quero, e gostaria de dizer para o senhor que, na verdade, talvez eu queira ficar perto dos cavalos, mas não como veterinário, como cavaleiro. E aí a casa caiu, né? Porque para ele foi um choque, né? Porque ele sempre me deu todo o apoio possível. Mas ele me apoiou, ele falou, filho, na vida a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente ama. Se é a sua vontade, você pode voltar, você pode ficar, mas a partir de hoje você vai ter casa, comida e roupa lavada. Eu não tenho mais como te apoiar com os cavalos. Não vou te apoiar mais com os cavalos. Eu tinha outros dois irmãos, né, mais novos, o Márcio e o Rogério, uma diferença grande de idade. Eu sou 10 anos mais velho que o Márcio e 15 anos mais velho que o Rogério. Mas tinha os outros dois também, né? E o esporte e o hipismo a gente sabe como é que é, né? É um saco sem fundo. E aí ele falou, não, pode vir isso aqui, você tem casa, comida e roupa lavada. E aí eu voltei, comecei a montar cavalos de terceiros. O Segredo já tinha aposentado, tinha ficado só. Na verdade, o Segredo tinha ficado com o Major Cláudio, na época ele era Major, né? O Cláudio Guedes, né? Coronel Cláudio Guedes, que agora está em Wellington, nos Estados Unidos. Ficou montando o Segredo um pouco, depois ele aposentou, ficou solto numa fazenda do meu tio, em Goiás. Enfim, eu tive que buscar outros cavalos. Aí comecei a montar cavalos de terceiros, comecei a dar aula, aí nessa época, em Brasília. E aí, Brasília era pequeno porque eu queria, né? Como cavaleiro profissional. Eu tinha que sair para o Rio ou para São Paulo. E aí surgiu uma oportunidade. Logo naquele... Eu voltei para o Brasil em 83, no final de 83, 84, o cavaleiro, um excelente cavaleiro brasileiro, que era o João Alberto Malik de Aragão, que era meu companheiro, ele montava no Rio a vida inteira, mas era companheiro mirim, júnior, nós fizemos todas essas categorias de base junto. Surgiu um convite para o João ir montar para o comerciante cavaleiro. E o João falou para mim que estava indo para a Europa e que tinha oportunidade para eu montar os cavalos do proprietário que ele montava no Rio de Janeiro, que era o Sérgio Carvalho. E ele tinha alguns cavalos de grande prêmio, alguns cavalos muito bons. Tanger, First, uma égua que o Filipinho tinha montado, e um cavalo chamado Aquarius. E aí eu não perdi a oportunidade. Ele me chamou um dia, no outro dia de manhã eu estava no Rio de Janeiro, de Malicuia. Não tinha lugar nem para morar. Primeiro eu fui. E aí comecei a montar o Aquarius e foi ótimo, porque com o Aquarius, em 84, eu ganhei o meu primeiro grande prêmio. Aqui, que era o que é hoje a Copa São Paulo, era um torneio, talvez o torneio mais tradicional do Brasil na hípica paulista naquela época, que era o torneio Pão de Açúcar, né? Onde tinha os melhores cavaleiros do Brasil. E aquele ano de 84 era exatamente o ano da Olimpíada de Los Angeles, né? Los Angeles. Exato. A Olimpíada que mudou. E tiveram umas seletivas olímpicas. Eu ganhei o grande prêmio do Pão de Açúcar, que era uma seletiva olímpica, e participei das seletivas e eu estava ali na boca, na shortlist, né? Foi uma Olimpíada que foi Jorge Carneiro no Testarudo, Marcelo Blesman no Alpes, Caio Sérgio de Carvalho no Virtuoso e o Vitor Teixeira no Natural. E eu, com Aquários, fiquei ali muito próximo de conseguir fazer
essa vaga olímpica no meu primeiro ano como cavaleiro profissional. Então, as coisas aconteceram melhor do que eu esperava para mim, bem rápido. E daí para frente, acabou. Vou responder agora a sua pergunta, te contei uma história para chegar aí no Felipe Guerdá. Acabou surgindo um convite para participar de um concurso na Suíça. Veio um time de 4 cavaleiros suíços participar de um concurso em Brasília, e através da Via Confederação, a contrapartida foi 4 cavaleiros brasileiros foram participar de um concurso em Lausanne, na Suíça, e eu estava entre esses 4. E aí eu conheci o Felipe e teve um convite, e aí eu também achei que naquele momento era oportuno já, isso aí já era final de 85, começo de 86, era oportuno eu passar uma temporada na Europa, e fiquei 2 anos trabalhando com ele. Trabalhei 2 anos com o Felipe. O Steve era garoto, tinha 5, 6 anos de idade. E tinha um irmão que chamava Yannick, que não montava, Madame Guerdá Cristiane, a mulher do Felipe. E aí eu montava os cavalos olímpicos do Felipe. O Felipe foi um cavaleiro olímpico. Pibalha, Lanciano, eu trabalhava os cavalos para ele no plano, trabalhava os cavalos mais novos, ia no concurso, mas é aquele esquema, né? Europa, né? Eu tinha que fazer tudo. Batia a cama de manhã, escovava os cavalos, rasqueava, montava, dava ducha. Quando eu ia no concurso, ele falava: está aqui os cavalos, o concurso é em tal lugar, está aqui a chave do caminhão. Fazia aquele esquema geral, europeu. E aí fiquei 2 anos, foram 2 anos maravilhosos. Bom, e aí você volta para o Brasil e a gente está quase chegando, pelo menos pela minha cronologia, no Pan-Americano. Exatamente. Aí eu volto para o Brasil no final de 87, 88. Foi numa vinda minha para o Brasil, na verdade, eu conheci a Patrícia, que é a minha atual esposa, mãe do Henrico, da Maria Paula, e foi meio que uma paixão à primeira vista. E aí eu fiquei por aqui, falei: não, hora de voltar. E aí eu já tinha tido essa experiência europeia, já estava mais maduro, mais conhecimento, já tinha lapidado a minha técnica, mas eu tinha o sonho olímpico, porque eu já tinha estado perto, né, de uma vaga olímpica com Aquários em 84. E aí a minha obsessão passou a ser a Olimpíada de Barcelona, em 92. 92. Isso, 92. Aquilo ali passou a minha meta. 88 era o início de um novo ciclo olímpico ali, 88, 89, passou a ser a minha meta. Aí eu voltei para São Paulo, continuei aqui trabalhando, dando aula, montando, mas não tinha nenhum. Eu tinha um objetivo forte, uma fé. Eu tinha no meu armário, em tudo quanto é lugar, eu tinha os anéis olímpicos desenhados, e Barcelona 92. Era uma meta. E eu procurava me manter ativo e saltava qualquer cavalo que aparecia, e dando aula e batalhando. Fui comprando um cavalo aqui, outro ali, mas não tinha realmente nenhum cavalo de calibre olímpico. 89, começo dos anos 90, não tinha nada. E eu falei: nossa, o tempo está passando rápido, né? E já era meados de 1990. E eu tinha um cavalo que era bom, mas não dava para pensar nem num Pan-Americano. E esse cavalo um dia tem uma cólica, eu montava no Clube de Santo Amaro, era sócio do Clube de Santo Amaro, montava ali. O cavalo teve uma cólica, teve que ir para a mesa de cirurgia, no centro cirúrgico ali do Clube de Santo Amaro. E ele tinha um enterólito, uma pedra muito grande. Quando abriram, os veterinários me chamaram, falaram: não tem o que fazer, vamos ter que, lamentavelmente, não tem o que fazer. Vamos ter que sacrificar. Sacrificou ele na mesa. E eu saí dali abalado, porque era um cara que eu gostava muito, não era um cavalo super especial. Como chamava? Um esforço chamava Gran Atla. Era um cavalo do criação do Aras Pioneiro. E eu saí de lá chorando. E aí encontrei a dona Ângela Aguiar, que a Ângela, do Aras Império Egípcio, ela normalmente não ia no clube. Eu raramente via a Ângela. Via nos concursos, assim, sempre, tudo, mas raramente via a Ângela, assim, num dia de semana, num dia normal no clube. E aí ela me viu chorando, perguntou: Marcelo, o que aconteceu? Eu falei: acabei de perder um cavalo. E ela se virou para mim e disse: não fica triste, né? Eu sei que você está triste, tudo, mas não fica tão triste não, que eu vou dar um cavalo para você montar. Eu falei: obrigado, dona Ângela, e tudo. E aí era o Sou Suítor.
Isso já era meados de 1990. Ela me deu o cavalo, eu comecei a montar, depois comecei a dar aula para a Nelisa também, montei outros cavalos do Adam Peregipe, Sigma, My Way, enfim. Mas o Soul Suitor, eu fui saber um pouco a história dele. Sei que a Bel Scher, que era a dona do Soul Suitor, ele era um cavalo que tinha corrido no Jockey, a Bel comprou lá em Santa Catarina, e o cavalo era bom, mas era difícil, era um pouquinho complicado, mandou para o Luiz Fernando Albuquerque, do Paraná, que era um grande amigo meu. Luiz Fernando também morou em Brasília, era um advogado que morou em Brasília e era um dos dirigentes. Ele foi, inclusive, presidente, se eu não me engano, da Federação Hípica de Brasília. Eu conhecia bastante o Luiz Fernando Albuquerque. E eu soube que ele tinha montado o Soul Suitor e feito umas provas de 1,30 m, talvez até um pouquinho mais. Liguei para o Luiz Fernando, conversei com ele, ele falou, não, o cavalo é bom realmente, é um pouco difícil, é um cavalo para homem e tal. Aí eu, legal. Comecei a montar o Soul Suitor e nos concursos com ele. Fiz 1 ou 2 concursos. Aí depois eu fui investigar um pouco mais. Quando a Ângela comprou, a Ana Elisa montou e não conseguiu realmente se acertar, se ajustar com o Soul Suitor. Ela tomava aula com a Beth Assaf também naquela época, e a Beth também montou o cavalo, e o cavalo realmente era muito forte, era um cavalo rígido, e puro sangue, e temperamental, e bocudo. E ele não era um cavalo de mulher. Ele não tinha sensibilidade nos controles para ser um cavalo de mulher. Você sabe que eu transpiro pouco quando eu faço atividade física. Eu montava o Soul Suitor, eu montava nele 1 hora para trabalhar ele no plano, minha roupa pingava de suor, porque no começo, depois ele melhorou um pouco, mas no começo era força física pura. Mas, enfim, para encurtar a história, fomos para o concurso no Rio de Janeiro e a minha ideia fixa era Barcelona 92. Fomos para o concurso no Rio de Janeiro, esse concurso internacional do Rio de Janeiro, em 1990. O CSW do Rio de Janeiro, em novembro, na hípica brasileira. E aí eu já estava noivo da Patrícia. Nós éramos noivos. E a família da Patrícia é do Rio de Janeiro. E aí a Patrícia foi para o Rio também. Acho que foi o primeiro concurso hípico que ela foi me assistir. E como eu tinha a ideia fixa de estar na prova de saltar grande, eu saltava a prova forte com qualquer cavalo, porque na minha cabeça o que eu acreditava era o seguinte: eu tenho que estar pronto, o cavalo vai aparecer um cavalo para mim, o universo vai conspirar e o cavalo vai aparecer, eu tenho que estar pronto. E aí eu me inscrevi nessa prova forte do concurso do Rio de Janeiro lá com uma égua do Christian Orr, que era um aluno meu, chamada Quemadá. Era uma égua potente, saltava a qualquer altura, que você podia botar qualquer coisa na frente dela que ela fazia. Tinha um galope difícil, desunia, e não tinha respeito. Então, você sabia que você ia saltar a prova forte, mas você ia ser o número na ordem de entrada, né? Não tinha a menor possibilidade de ganhar. E eu levei o Soul Suitor para fazer a série intermediária. Eu confesso para você que não podia passar pela minha cabeça, em novembro de 1990, que o Soul Suitor pudesse ser um cavalo da prova forte. E aí eu saltei o primeiro dia com a Quemadá, eu acho que eu fiz 16 ou 20 pontos na prova forte, na prova preparatória para o Grande Prêmio da Copa do Mundo, lá, aquele que era da Volvo de capa seletiva, né? E saltei o Soul Suitor na prova normal, na prova de 1,30 m, e ele fez 0 e saltou realmente super bem, né? E aí, no final da tarde lá, conversando, a Patrícia chegou para mim e falou: não consigo te entender. Aí eu falei: como assim? A Patrícia também não. Acho que era o primeiro concurso que ela estava vendo. Eu falei: mas como você não consegue me entender? Ele falou: você salta o cavalo bom na prova baixa e salta o cavalo ruim na prova alta? Aí eu tentei explicar, né? Mas como é que você explica tudo? Ela falou: não, mas esse seu cavalo da prova baixa, ele é muito bom e o outro é muito ruim, você tem que trocar. Eu falei: não dá, né? Não dá, é impossível. Eu não consegui imaginar o Soul Suitor saltando a prova grande. E aí fomos dormir, enfim, no outro dia de manhã, né, nada como uma noite entre 2 dias, né? E nada como a intuição feminina, né? Eu falei, sabe, me deu um estalo assim, eu falei: você sabe que talvez ela tenha razão? E aí peguei e coloquei o Soul Suitor na prova forte, uma coisa que não passava pela minha cabeça. Eu peguei e coloquei ele na prova forte acho que da sexta-feira. E ele saltou super bem, 4 pontos. Super bem.
Aí eu falei, eu vou colocar esse cara no Grande Prêmio domingo em vez da Quemadá. E coloquei ele assim, do nada, no Grande Prêmio. De novo, ele fez 4 pontos no Grande Prêmio do Internacional do Rio de Janeiro, saltando super bem, fez 4 pontos por uma falta minha, um problema de abordagem meu. Ele era um cavalo realmente difícil, ele tinha um filme na cabeça, que como ele partia um pouco, ele tinha aprendido a calar na curva e correr para o obstáculo, né? E eu tinha que desmontar esse filme e fazer exatamente o oposto. Eu tenho que fazer galopar na volta e sustentar ele, acalmar ele na frente do obstáculo. E eu consegui, o único lugar que eu não consegui fazer isso, ele fez uma falta. E aí foi o clique, eu falei, eu tenho um cavalo da prova forte para o ano que vem. Isso já era o final de 91. de 90, isso era o final de 90. A notícia ruim, essa foi a notícia excelente, a notícia ruim foi que eu não tive férias, né? Não tive férias, porque acabou Natal, Ano Novo, Réveillon, janeiro na praia, não teve nada disso. Falei, vou trabalhar o Sou Suíta, porque o processo seletivo para o Pan-Americano de Cuba era um processo com várias provas seletivas. Eu falava, o Sou Suítor agora tem que trabalhar. E aí eu peguei o Fabinho Bozon, que era muito amigo meu, se estiver nos vendo aí, um forte abraço, Fabinho, Tá aí, para me ajudar no trabalho de plano do Sou Suítor, porque o Sou Suítor realmente era um cavalo difícil. E o Fabinho, para quem não sabe, o Fabinho é filho do coronel Horácio Bozon, que já representou o Brasil em Pan-Americano de dressagem. O pai dele representou o Brasil no Pan-Americano de dressagem, aí, um excelente cavaleiro, professor no Clube do Santa Mara. E o Fabinho dobrava os cavalos um pouquinho melhor que eu. O Fabinho começou a montar o Sou Suítor para mim e ele foi evoluindo, enfim. E aí aconteceram essas seletivas aí para o Pan-Americano. Eram 6 seletivas que estavam programadas e das 6 eu ganhei 5. Ganhei primeiro lugar em 5 e fiz quinto lugar em uma, que foi Juiz de Fora, que foi uma seletiva que ele deu um refúgio no buraco, o único lugar que ele deu um refúgio. E ele tinha uma característica, que ele, na distensão, ele refugava. Você ia assistir ele distender, por aquele motivo que eu te falei, as distensões normalmente são pequenas, muita gente, não dá para galopar, você não consegue galopar na curva para abordar o obstáculo. E aí o filme voltava na cabeça dele. Se ele ficasse curto na curva, se ele não galopasse na curva, ele queria partir para o obstáculo. Ele corria e às vezes eu queria controlar para colocar um lance a mais ou para não deixar ele correr. Ou ele se atrapalhava na distância, enfim, era normal o Suítor distender e durante a distensão ele dá 1, 2, às vezes 3 refugos, né? E embora eu tivesse ganho 5 das 6 seletivas, o que ficou marcado foi aquela que eu fui quinto lugar e que eu tomei um refúgio, né? Então me colocaram na equipe, mas não tinham muita confiança no conjunto. E nós fomos para Cuba, eu não tinha certeza se eu era titular ou reserva, isso exatamente. Então a equipe naquele ano de Cuba era o Vitor no Urquiz, o Felipe Azevedo no Silvestre, o André Johan Peter num cavalo argentino. Me desculpa, André. Esqueci o nome. Já alguém fala qual cavalo que é. Alguém vai falar. Eu no Sou Suítor e o Vinícius Gonçalves da Mota na Wendy, né? E fomos os 5 sem saber quem era o reserva. Agora, antes, se você me permite contar um caso, né? Claro. Antes de entrar na performance da equipe, aí a gente falar sobre a medalha de ouro por equipe e as performances individuais. Mississippi. Mississippi, perfeito, Mississippi. Foi um lapso aqui. Obrigado aí. Você vê o que é o mental, né? Você vê que o esporte, quando a gente está no mental, eles chamam de roda da performance, né? Isso aí vale para tudo quanto é atleta, né? Diz que a roda da performance é composta de vários aspectos, né? Obviamente você tem um aspecto técnico, isso em cada esporte, pode ser golfe, atletismo, vôlei, enfim, hipismo. O técnico, o mental, o físico, o tático e o estratégico, o sistema de apoio, né? Que é a família, os amigos, enfim, patrocinadores, enfim, os seus próprios recursos e tudo, e o lifestyle, o estilo de vida. Isso aí quebra sempre a roda da performance. Numa performance esportiva de alto rendimento, ela vai sempre quebrar no elo mais fraco, né? Então você tem que ter cada um desses fatores, você tem que ser forte neles, tecnicamente, fisicamente, mentalmente, a estratégia, a tática, o sistema de apoio.
que seria o time também no hipismo, um bom trotador, bom veterinário, bom ferrador, um bom coach, um bom chefe de equipe. E você tem que ter um estilo de vida compatível com aquela performance que você está para realizar. E eu estou contando isso porque nós estamos para entrar no estádio lá Olímpico de Havana, na fila de espera ali. Para entrar, os países entram por ordem alfabética, né? Então, Brasil B, R, é lá no final da letra B, e o Canadá é comecinho da letra C, CA. E a gente estava ali, era o Brasil e o Canadá. E o uniforme do Brasil era uma calça de moletom, uma camisa e um casaco, que você tinha que ficar com o casaco, não podia tirar. Um tecido pesado, e estava um sol, você não tem noção, um sol a pino, aquilo você suava ali dentro. Um calor danado. Você olhava para trás, os canadenses, aquela a calça levinha, camisa levinha, não tinha casaco, e eles tinham uma coisinha do lado aqui, todos eles com água, se hidratando, bebendo, e você já fica meio com sintoma sintoma, o mental já começa a bater, fala, como é que você ganha, né? Desses caras aí. Tudo, não era um comentário geral dos atletas brasileiros, não só do hipismo. Eles falam. E aí, o tempo, como você fica lá durante muito tempo, o tempo virou, fechou, nublou e choveu. Um período de 1h30 que a gente ficou do lado de fora. Quando começou a chover, os canadenses tiraram do bolso aquela capinha de chuva impermeável para colocar por cima do uniforme. Então, eles tinham tudo, né? Você vê o que é o planejamento do Comitê Olímpico Canadense. Eles tinham água para se hidratar, estava quente, a roupa apropriada, a hora que choveu, eles tinham a capa, a gente não tinha nada, né? E você já entra com... Né? Você meio que já entra numa competição dessa assim, se o mental não for muito forte, você já entra derrotado. Eu falei, não, mas lá fora eles ganharam da gente, mas na pista nós vamos bater neles. Então era essa a história aí, para contar. Então o mental tem que ser sempre muito forte, né? Porque muitas vezes a gente está... Se você começa a olhar muito para quem está do lado e que o outro tem, você não pode se preocupar com isso. Tem que buscar o que você tem de melhor dentro sempre. E aí foi um resultado fantástico, né, Marcelo? Vocês entraram, foram... Então, João, eu costumo dizer o seguinte, para mim é um motivo de orgulho e de honra muito grande ter feito parte dessa história, né? Porque você vê que é uma história fantástica. Se você olhar para trás a história do hipismo brasileiro, você pega, ela é muito bem contada nesse livro fantástico aí do nosso grande Coronel Renildo Ferreira. Você vê que o hipismo começou no Brasil no começo dos anos do século XX, né? Anos 1900 lá, né? Nos primórdios ali, bem no comecinho. Ali os militares começaram o exército, principalmente o exército, começou a enviar alguns militares para a Europa, uns foram para a Alemanha, outros foram para a França, que eram dois grandes centros equestres mundiais. Paulo Franco, se estiver nos assistindo aí, me corrija, porque ele vai saber essa história com certeza muito melhor do que eu. Mas parece que num determinado momento houve uma pequena dúvida sobre qual sistema que iriam adotar no Brasil, se era o alemão ou se era o francês, para a escola de equitação do Exército. E acabaram por adotar o sistema francês, que eles são baseados todos no mesmo princípio, com diferenças sutis. E adotaram aí essa linha do General Lott, do de Carpentry, do Condor, e deixaram de lado um pouco o alemão. Aí veio uma missão, acho que, se eu não me engano, em 1929, por aí, uma missão militar francesa de Sommier, e aí foi fundada a Escola de Equitação do Exército, e aí o hipismo, acho que foram fundadas as hípicas, né? A Hípica Paulista em 1911, mas o hipismo era predominantemente militar, o ensino da equitação acadêmica predominantemente militar. Tanto é que a gente chega lá na década de 70 em Brasília, quando a gente começa a aprender, são os militares que são os instrutores. Mas você vê que a primeira participação internacional do Brasil ocorre em 1942, num concurso internacional em Vinha del Mar, no Chile. Então, a primeira representação internacional do Brasil, 1942. Em 48, você tem a Olimpíada de Londres, onde vão também alguns cavaleiros participar, e aí depois vem Helsinki, em
52, Estocolmo 56, e aí uma performance histórica em 1956, que é Renildo, General Eloy, que é o avô da Bete Assaf, e Neco, né? O Renildo na travessura, se eu não me engano, General Eloy no selvático e Neco no relincho, que ganham a Copa das Nações em Aachen. Ganham da Alemanha a Copa das Nações em Aachen, um mês e meio depois da Alemanha ter sido campeão olímpico em Helsinki. É mais ou menos assim como se um time como a Albânia, que não tem tradição nenhuma no esporte, no futebol, viesse aqui no Maracanã e ganhasse do Brasil numa final de Copa do Mundo. Então, eles ganharam Aachen. E aí eu vou fazer um parênteses aqui também, porque tem uma história muito engraçada que o Coronel Renildo conta no livro dele, e, de novo, é o que eu digo, né? O que é o mental, né? Como o mental é uma coisa importante na performance, qualquer performance esportiva de alto nível, né? O Coronel Renildo conta isso no livro, ele fala que ele chegou em Aachen e que chamou a atenção dele que não tinha a bandeira brasileira nos mastros. Porque em Aachen você vai, até hoje é assim, naquela época já era, pelo que ele relata, já era assim. As bandeiras de todos os países que participam estão lá em volta do estádio, e não tinha a bandeira do Brasil. E aí ele chega no box, tem as identificações dos cavalos no box, ele estava junto com a equipe da Inglaterra, nas cocheiras lá, tinha os nomes dos cavalos, o nome do cavaleiro e a bandeirinha. E nos do Brasil também não tinha bandeira. E nas placas de boxe de premiação, ele também notou que na placa de boxe da premiação tinham de vários países, é um formato de ferradura assim, as bandeirinhas ficam ornando a ferradura na sua margem externa. Também não tinha do Brasil. Aí ele foi no comitê organizador lá, falou com o senhor Herr Hauptz, falou: Herr Hauptz, eu percebi aqui que não tem a bandeira do Brasil aí hasteada nos mastros, não tem na placa de boxe, não tem nas cocheiras. O que aconteceu? Ele falou: coronel, me desculpa, realmente foi uma falha aqui, mas é a primeira vez que o Brasil participa do concurso de Aachen aqui na Alemanha, e parece que a inscrição foi feita um pouco depois da hora aí, acabamos não tendo. Ele falou: mas e se nós ganharmos a Copa das Nações? Como é que vocês vão hastear aí? Tem o hino? Como é que vocês vão hastear a bandeira? Aí diz que o alemão riu e falou: mas isso aí é muito difícil de acontecer, né, coronel? Aí o coronel Renildo falou: é difícil, mas não é impossível. E dito e feito, o Brasil ganhou a Copa das Nações de Aachen em 56. E você vê o que é o mental, né? O que é a cabeça forte. Então, você vê que eu estou contando essa história para a gente chegar em 91, né? Isso foi 56 em Aachen, aí o Brasil vai num Pan-Americano de Chicago em 1959 e ganha uma medalha de prata. O primeiro título, depois da Copa das Nações de Aachen, o primeiro título de Pan-Americano em 59. Um cavalinho, eu até anotei aqui, só para me ater aqui, o Pan-Americano de Chicago é o Neco na Copacabana, o Antônio Carlos de Carvalho, o cavalinho no relincho, Rabelo Leite no Sultão e Renildo no Marengo. Se a gente olhar o nome desses cavalos aqui, inclusive os que ganharam a Copa das Nações de Aachen, Selvático, Travessura, Relincho, olhar aqueles pavilhões do Clube de Santa Amaro, são esses cavalos que dão os nomes aí para a maioria daqueles pavilhões, né? Então, essa foi a primeira grande participação do Brasil num campeonato pan-americano, a medalha de prata em Chicago, em 1959. Aí, em 63, é o Pan-Americano em São Paulo, em casa, né? O Pan-Americano foi realizada a prova de salto no estádio do Pacaembu, né? Muita gente não sabe disso. Adestramento na Hípica Paulista e o concurso completo de equitação no Clube de Santo Amaro, 63. E o Brasil passou em branco aí dessa vez. E aí foi para Winnipeg, 1967, no Canadá. Aí a equipe Alfinete, Antônio Alegria, Coronel Renildo e o Neco, né? Neco no Grand Geste, o Neco nessa época já estava na Europa. Alegria no Samurai, Alfinete no Cantal e o Renildo na Shannon Shamrock, que é uma égua também que tem o nome de um pavilhão lá no Clube de Santa Amaro. Outra história interessante do Renildo. O Renildo é uma enciclopédia do hipismo, muitas histórias interessantes. Essa égua Shannon era de um cavaleiro, eles fizeram uma gira na Europa, era de um cavaleiro suíço. E aí vamos voltar naquele ponto aqui que a gente falou, que você vê que é a escola de equitação, o que é a escola de equitação no Brasil, né? E a formação dos cavaleiros. Na Suíça, eu sei disso também porque eu morei lá, trabalhei 2 anos com o Felipe Guerdá.
Você, para poder participar das competições, em qualquer nível, você precisa de uma licença emitida pela federação. Você precisa fazer prova teórica e prática, como para tirar uma CNH, uma carteira de motorista. Senão, você simplesmente não participa das competições oficiais, em qualquer nível. A França teve um tempo que era assim também. E essa égua aí, o coronel Renildo conta que era de um suíço que ele estava há bastante tempo já querendo tirar essa licença para poder saltar as provas de amador lá com essa égua e não conseguia. Ele passava na prova teórica, diz que ele sabia tudo. Na teoria era 10, na prática ele não conseguia de jeito nenhum. E o coronel foi lá e ajudou ele durante 2 meses e ele falou: se você conseguir me fazer com que eu passe nessa prova prática aí, eu vou arrumar um cavalo para você muito bom. E aí o coronel conseguiu 2 meses de trabalho, conseguiu fazer ele passar, e aí ele emprestou essa égua para o coronel ir no Pan-Americano, ganhou uma medalha de ouro no Canadá. Por que eu estou contando essa história? De 1967 a 1991 se passaram 24 anos. Né? São 24 anos. E aí nós tivemos os Pan-Americanos de 71 em Cali, 75 no México, 79 em Porto Rico, 83 em Caracas e 87 em Indianápolis. 5 Pan-Americanos, nenhuma medalha, 0. E excelentes cavaleiros. Né? E aí, nesse período aqui de 24 anos, foi quando começou a ocorrer essa transição do hipismo militar para o hipismo civil. Né? Os militares, por uma série de motivos, né? Os regimentos que existiam no Brasil, um em cada estado da federação, os regimentos de cavalaria, começaram a ser transformados ser mecanizados na realidade, a cavalaria como arma passou a não ter muito sentido, muito gasto para o exército, enfim. Foi sendo feita a transição dos militares para os civis. E muita gente boa aqui, né? Nós temos aí excelentes cavaleiros nesses Pan-Americanos e não conseguiram ganhar medalha. Então, quando a gente ganha em 1991 uma medalha, isso é que nem o Neco quis vir, né? Em 91, o Neco não quis fazer parte dessa equipe. Ele estava na Europa, ele não quis fazer parte, porque ele achava realmente que a equipe brasileira no Pan-Americano não tinha a menor condição. Ia ser um desgaste dos cavalos dele para vir para cá, botar no avião, saltar. Você perde 1 mês e meio, 2 meses de competição na Europa para fazer uma competição dessa com um cavalo aqui. Então, nós conseguimos ganhar essa medalha. No final, eu consegui fazer parte da equipe. Depois da prova de adaptação, o Sossuito saltou muito bem, não refugou na distensão, fez 0 na prova de adaptação. Naquela época, a prova de adaptação era uma prova mesmo, com medalha e tudo. Não era como é hoje, que você entra, tem um tempo e faz alguns saltos. E o Sossuito saltou bem, me confirmaram como titular. Eu fui bem na caça, tive a felicidade de fazer um percurso sem falta na Copa das Nações, 4 pontos no outro, e ganhamos a medalha de ouro. André, Felipe e Vitor muito bem também. O cavalo do Vitor fez, acho que 2 percursos sem falta. Enfim, foi fantástico. E eu acho que aquela vitória ali no Pan-Americano de Havana, em Cuba, em 1991, iniciou um ciclo virtuoso para o Brasil. Né? Quebrou aquele ciclo vicioso de 24 anos sem medalha em nada, em Olimpíada, em Campeonato Mundial, em Pan-Americano e nada, e meio que foi uma virada de chave, né? Porque a sequência foi fantástica, né? A sequência foi fantástica, né? Depois daquele campeonato. Eu ainda tive a felicidade de ser 5º lugar, felicidade e infelicidade, né? Fui 5º lugar individual no Pan-Americano, perdi uma medalha no último obstáculo. O Vitor foi bronze. Então, além da gente ganhar a medalha de ouro por equipes, nós tínhamos 2 cavaleiros brigando aí. Eu fui o penúltimo a saltar, eu tinha chance de ser medalhista de ouro, porque eu ia depender do resultado do outro, do cavaleiro que saltou por último. E o Vitor estava ali na beira. Eu bati no último obstáculo, perdi a medalha e acabei ficando em 5º. E aí, voltando àquela história do estádio lá, né, daquela espera no estádio dos canadenses se hidratando e com a capinha e tudo, nós conseguimos ganhar do canadense por equipe, mas individual os canadenses foram ouro e prata. Marcelo, só para te explicar, a gente tem 40 segundos para estourar a primeira hora, então eu vou encerrar essa live e abrir uma outra para a gente abrir o cronômetro de novo, tudo bem?
Fechado. E aí a gente Maravilha. para nessa história. O Canadá foi ouro e prata e a gente segue daí para frente. Maravilha. Então, Fechado. pessoal, volta todo mundo. Você vai me chamar novamente, é isso? Isso, eu vou mandar uma mensagenzinha de novo, mesma coisa, e a gente começa de novo. Show de bola. Volta aí todo Até mundo já, que a até gente já. já continua. Valeu.